nos fala essa noite, Dr. Enéas Canhada. Quem já o conhece, já esteve aqui outras vezes, é psicólogo, e dentre tantas atividades, eu vou falar da qual eu conheço, que é o programa Evoluir Equipe, né? Às sextas-feiras, pela Rádio Boa Nova, das 13 às 14 horas. E é um programa maravilhoso, viu, gente? Que hoje, abrindo a folhinha diária, né? Kardec, o centenário do Livro dos Espíritos, saiu aquela citação de Santo Agostinho, da questão 919A do Livro dos Espíritos. E é: o autoconhecimento é a chave para o progresso individual. E o Dr. Enéas tem uma bagagem enorme para nos ajudar com essa ferramenta. Nós que queremos tanto evoluir, né? Sem trocadilho, viu, doutor? Fique à vontade, tá? Boa noite a todos. Mais uma vez agradeço a oportunidade de estar com vocês e tirando esse grande conhecimento que ela falou. Cada um de nós tem o seu grande conhecimento ou os seus grandes conhecimentos. E são esses conhecimentos de cada um que podem ser partilhados e compartilhados por todos. E é um pouquinho disso que eu espero que possa compartilhar com vocês. Eu estava sentado ali, alguns minutos atrás, e estava vendo as pessoas chegarem, e estava vendo assim a calma, a tranquilidade, cada um chegando passo a passo. E eu então estava pensando, eu acho que eu vou falar do assunto errado, né? Porque eu imaginei falar um pouco com vocês sobre ansiedade. Eu não estava vendo ninguém ansioso chegando aqui, né? Todo mundo calmo, tranquilo, chegando bem antes do horário. Então eu falei, bom, vamos ver o que é que a gente pode tirar dessa compreensão, até porque uma coisa que nós já vamos desfazendo logo de início é que a ansiedade não aparece, né? E ela não é como a dor de dente também, ela não dói fisicamente. Então, às vezes, nós estamos muito ansiosos e nem sequer damos conta disso, nos damos conta disso. Em geral, nós temos uma tendência de dizer que este é o nosso jeito. Quando alguém nos aponta, por exemplo, você está muito apressado, ou você está muito acelerado, ou tenha mais calma, né? Normalmente nós não reconhecemos isso, que o outro está vendo. Em geral, nós achamos que estamos fazendo aquilo que temos que fazer no tempo e no horário e no ritmo que achamos que comumente fazemos. Então, talvez por isso vale a pena nós conversarmos um pouco sobre a ansiedade.
ele é muito simples, mas ele permite que nós possamos fazer algumas perguntas básicas sobre a ansiedade, né? E o que é que vocês notaram? Primeiramente, assim, o mais óbvio desse filme é o que nos fala sobre a ansiedade. Ele estava tão ansioso para comer biscoito que ele achava as maneiras mais difíceis. Então, se nós substituirmos a palavra ansiedade por outra, qual seria? Desespero. Desespero? Persistência. Persistência? Fome. Fome? Pode ser fome, talvez. Pressa. Dificuldade. Então, a palavra que mais substitui a ansiedade é pressa. É por isso que nós dizemos, claro que as outras que vocês disseram não são descabidas, mas em geral, quando alguém está ansioso, ele está com pressa, ele está em desarmonia com a situação naquele momento. É por isso que nós, ao olharmos alguém ansioso, nós dizemos assim: calma, não precisa ter pressa, calma que a gente chega, aguenta um pouco, etc e tal. Por quê? Porque quem está com pressa muitas vezes não percebe, mas quem está do lado percebe na forma de pressa, na forma de apressamento, né? Essa figura tenta representar um pouco, né, este estado de pressa. Por quê? Porque parece que o relógio corre atrás da gente quando nós estamos ansiosos. E por que parece que o relógio corre atrás da gente? Porque quem está ansioso está mais no futuro do que no presente. Então, qual o significado do relógio? É que ele está nos dizendo que nós já deveríamos ter chegado em algum lugar e ainda não chegamos. Ou já deveríamos ter feito algo e ainda não fizemos. Ou já deveríamos estar em algum lugar e ainda não estamos. Por isso dá essa sensação de que o relógio está contra nós. E isso nos dá, então, uma primeira dica, né, do que é ansiedade enquanto um fenômeno psíquico, isto é, enquanto uma coisa que se passa dentro da gente, né? Ansiedade é quando sempre faltam muitos minutos para o que quer que seja. Quer dizer, quem está ansioso está sempre com falta de tempo. E não adianta você dizer para o ansioso: olha, não adianta você buscar um raciocínio lógico para quem está com muita ansiedade. Você diz assim: olha bem, veja que nós temos que fazer tal coisa, olha no relógio, nós temos tempo de sobra, então podemos andar mais devagar. Esse raciocínio não funciona para a pessoa que está no estado alterado, no estado de grande ansiedade, porque ela não consegue perceber que o que ela tem que fazer cabe dentro do tempo com sobra. Ela sente, não é que ela acha, ela sente que não vai dar tempo. Para vocês terem um exemplo, eu acho até que o risco da gente vir muitas vezes à mesma casa é que a gente começa a contar a história que já contou antes, né? Mas eu tenho a impressão que já contei isso aqui para vocês. É um paciente psiquiátrico que achava que os carros na rua buzinavam para ele. E ele tinha a impressão que todas as buzinas que passavam na rua eram pessoas buzinando para ele. E um belo dia, o psiquiatra achou que tinha tido uma ideia para fazer com que ele parasse com isso. Então, levando aquele paciente no consultório, no 8º andar do prédio, fechou as cortinas todas e disse assim para o paciente: olha, você está vendo, nós estamos aqui no 8º andar, as cortinas estão fechadas, ninguém sabe que você subiu aqui, nem que sala você está. Está vendo os carros buzinando lá na rua? Então, eles não podem estar buzinando para você, porque eles não sabem que você está aqui.
E o médico achou que tinha resolvido o problema. E aí o paciente respondeu para o médico assim: doutor, eu sei que eles não estão buzinando para mim, mas eu sinto que eles estão buzinando para mim. Então, esse exemplo cabe no exemplo da ansiedade. Eu sei que vai dar tempo, mas eu sinto que não vai dar tempo. É por isso que a sensação é de apressamento. Quer dizer, você não consegue sequer fazer um planejamento de modo que você coloque as suas atividades dentro do tempo que você dispõe. Já passaram por essa situação? Já. Sempre a gente já passou por alguma situação que nós estivemos nos sentindo assim. E aí nós podemos dar uma espécie de dica para como a gente pode, em certos casos, controlar um pouquinho a ansiedade. E a dica é essa daí: se eu estou presente, eu aumento o tempo. Se fico no futuro, eu diminuo o tempo. Quanto mais presente eu estiver, mais tempo eu tenho. Quanto mais ausente, menos tempo eu tenho. Então, pensamos um pouco a respeito disso. Como é que a gente fica no futuro? Quando algo nos preocupa muito, ou quando eu tenho medo de que algo não vai dar certo, ou quando eu não tenho certeza que a minha condição ou capacidade vai conseguir fazer aquilo, ou quando eu não tenho os recursos necessários, ou quando eu não sei exatamente como vai ser, ou quando eu não fiz o planejamento e assim por diante. Então a tendência é eu ficar lá no futuro, isto é, eu fico pensando antes como deve ser, e aí eu, como que em pensamento, eu fico fazendo aquilo que eu deveria esperar a hora para fazer. Imaginamos, por exemplo, uma festa, né, que você está organizando. Então você fica na festa antes do tempo e antes da hora. Por quê? Porque você fica imaginando: será que tal coisa vai dar certo? Será que fulano vai lembrar de trazer tal coisa? Será que vem muita gente que não vai caber aqui? Será que vem pouca gente que vai ficar estranho? Enfim, você passa a viver a festa, por exemplo, antes da hora, né? Então isso é viver no futuro, quando eu tenho que fazer uma prova, quando eu tenho que prestar um exame e assim por diante. Quanto mais presente eu estiver, mais tempo eu tenho. Então, ainda antes de falar do presente, quanto mais ausente, menos tempo eu tenho. Quando a gente fica ausente, além de ficar no futuro, nós ficamos ausentes também quando ficamos no passado, né? Muitas vezes nós não ficamos no passado, né? Tal coisa foi assim, foi assado, aquela vez, fulano de tal, quando fez, quando não fez. Ou eu fico rememorando coisas do passado. Quando eu estou rememorando coisas do passado, eu fico ausente do presente. E ficando ausente do presente, quando alguém me diz: olha, tal coisa não está pronta ainda, ou a festa não está ainda organizada, eu tenho a sensação, então, de ansiedade. Então, por isso, esta parte mais central aqui da frase: quanto mais presente eu estiver, mais tempo eu tenho. Como eu fico presente? Me atendo, me esforçando para ficar nas atividades que eu posso fazer naquela hora. Então, se eu tenho uma lista de providências para tomar, eu fico naquela providência que eu posso fazer agora, e não naquela que eu vou poder fazer só depois do almoço. Então essa é uma dica, né? O que eu tenho que fazer agora, daqui até o meio-dia? Então eu me atenho, eu me concentro na atividade que eu tenho que fazer até o meio-dia.
Porque se eu começar a pensar não só naquela que eu tenho que fazer até o meio-dia, mas também naquela que eu tenho que fazer até às 6 da tarde, naquela que eu tenho que fazer até às 10 da noite, e naquela que eu tenho que fazer amanhã, então eu vou para o futuro e de novo eu entro no estado de ansiedade. Então, e uma dica final para nós nos mantermos no presente é você, quando você está muito apressado, você olhar para o relógio. Por quê? O relógio nos traz a hora que é agora. A menos tem uns ansiosos que costumam adiantar o relógio para não chegar atrasado. Aí o relógio vai valer como dica, né? Por favor, né? Deixa ele certinho. Por quê? O relógio certo é uma forma de você se administrar. Você diz, não, essa é a hora real, né? Muitas vezes, por ansiedade, eu adianto o relógio e o que acontece? Eu fico no passado, porque, de certa forma, eu digo, não, ainda tem tempo, né? Eu posso ficar tranquilo, ou no passado, ou no presente falso, de modo que quando eu perceber, ou quando cair na ficha, eu estou em atraso. Então, uma dica é olhar no relógio, outra dica é olhar na folhinha, né? Então, eu não posso, se eu percebo que eu estou vivendo muito no sábado, eu olho na folhinha para ver que ainda é sexta-feira. Se eu estou apreensivo com relação a algo que eu vou fazer no domingo, eu olho na folhinha para ver que hoje é sexta-feira. Dessa forma, eu sou obrigado a momentaneamente voltar para o momento presente. Eu sei que essas dicas trazem alguma consciência, mas em geral elas não funcionam o tempo todo. Quer dizer, você precisa estar repetindo isso para que tenha alguma eficiência. Bom, onde a ansiedade pega no nosso corpo, né? As regiões do corpo que mais são afetadas pela ansiedade, né? Dores de cabeça muitas vezes têm fundamento ou têm origem na ansiedade, nessa pressa. Costas endurecidas, travadas, quando você diz, nossa, parece que eu estou pesado, né? Espírita acha que tudo é encosto, né? Às vezes não é encosto, às vezes é só tensão, né? Por quê? Porque com essa pressa, a tendência é você levar inconscientemente o corpo para frente. A tua postura fica como você querendo andar mais depressa para chegar, e isso em geral tensiona as costas. Garganta seca, é muito comum em estado de ansiedade você sentir secura na boca, né? Quando perceber que a boca está seca, e a ansiedade, boca seca é uma das coisas mais fáceis de notar e mais imediatas de aparecerem, bebe um golinho d'água, sente a água descendo e você talvez fique no momento presente, né? Maxilar travado, é muito comum a gente fazer esse movimento aqui, porque você fica querendo como se fosse segurar as coisas com a boca, né? Assim como a gente fica com vontade de morder. Pessoas que são muito ansiosas, muitas vezes, tem que usar aquela placa nos dentes para não fazer pressão da arcada dentária de cima com a de baixo. Muitas vezes o bruxismo, já ouviram falar de bruxismo? É muito comum e é muito fruto, às vezes, de estado de ansiedade, assim por diante. Então, maxilar travado. A respiração fica curta. É como se eu precisasse respirar como se estivesse correndo, por exemplo. E eu não estou precisando correr naquele determinado momento. Então, por isso a respiração fica curta. Eu não encho os pulmões completamente. Eu respiro a metade. Então, fico com essa respiração que é daqui para cima só, né? Estômago fundo, em geral a gente experimenta uma sensação do estômago estar vazio, né? Às vezes até um certo frio no estômago. Por quê? Por que frio no estômago? Porque como eu estou com muita pressa, o sangue vai para onde? Cérebro. Hã? Cérebro.
Não, infelizmente não. Coisa. O sangue, ele sai do estômago. No estado de ansiedade, ele vai... Quando eu estou com pressa, eu preciso fazer o quê? Preciso andar rápido, preciso correr. Então o sangue vai para os músculos, né? Principalmente pernas e braços. Então, como o sangue vai para as extremidades, para eu poder me movimentar rápido, sai do estômago. O estômago é uma das regiões mais irrigadas do nosso corpo. Então, sai do estômago e então vem essa sensação de estômago fundo e de estômago frio, né? Porque o sangue está lá nos músculos, pronto para você sair correndo. Seja para enfrentar, então aí você vai enfrentar, confrontar, seja para você sair correndo, né? Tem uma historinha que eu talvez já tenha contado aqui também, que 2 sujeitos estavam na floresta, dentro de uma barraca, e de repente um dos dois escutou o barulho lá fora, saiu e viu que tinha uma onça andando por perto. Ele voltou correndo para a barraca, começou a calçar o tênis e falou para o amigo: ó, tem uma onça lá fora. Ele falou assim: mas você está calçando o tênis por quê? Porque eu preciso correr mais que você, né? Então é por isso que o sangue vai para os músculos, especialmente pernas e braços. Aumento da atividade digestiva. E isso pode causar depois uma dor de estômago, porque como eu estou com o estômago vazio e toda essa movimentação, o estômago produz o ácido que vai fazer a digestão, e eu posso ter um aumento da atividade digestiva sem ter o que digerir, né? O metabolismo fica acelerado. E as mãos em geral molhadas, isto é, uma sudorese, um suor mais intenso, especialmente nas mãos, nas axilas, onde se concentra uma grande parte das glândulas sudoríparas. Bom, ansiedade, os principais tipos de ansiedade que nós temos. Gente, se ocorrer alguma pergunta, alguma coisa, podem interromper, tá? Se nós tornamos mais didático aqui o nosso papo. Ansiedade, os principais tipos. Fobia social. O que é fobia social? É medo de multidão, medo de estar no meio de muita gente, medo de estar num certo alvoroço. Então é muito comum alguém dizer assim: eu não aguento ficar aqui, eu tenho que sair, preciso respirar, né? Pode não ser uma fobia, que é uma coisa mais doentia, né? Mas pode ser uma sensação de incômodo por estar no meio de uma multidão. E isso faz com que a pessoa entre no estado de ansiedade, porque ela fica com muita pressa de sair dali. E às vezes ela está num lugar onde ela não tem muitas saídas, e muitas saídas rápidas. Então vem essa ansiedade. Transtorno obsessivo compulsivo. Vocês já ouviram falar do TOC, não ouviram? Que é quando, por exemplo, se eu estou muito ansioso esperando alguém chegar, eu vou à porta muitas vezes, por exemplo, para ver se tem vindo, né? Ou se eu tenho comportamentos já um tanto quanto repetitivos, todos nós temos, então é possível que no estado de ansiedade isso aumente. Por exemplo, se eu tenho mania de lavar as mãos muitas vezes, pode ser que no estado de ansiedade eu lave muito mais vezes as mãos, enquanto aquela ansiedade não passar. E a ansiedade, ela não é mais do que um estado que faz com que a gente se altere a partir de uma preocupação. Então, em geral, a ansiedade tem uma preocupação no início, né? Um exemplo muito bom que eu sempre dou é o seguinte. E uma coisa importante falar: o nosso pensamento, ele é circular. Não sei se já pararam para pensar nisso, mas como circular? É como se a nossa cabeça, como se a nossa mente funcionasse fazendo um círculo. E não é à toa que os antigos falavam de círculo vicioso, né? E funciona da seguinte forma. Vamos pegar um exemplo assim. Meu filho, já é tarde, meu filho não chegou ainda, eu estou preocupado. E eu estou preocupado porque já é tarde, meu filho não chegou ainda.
Como ele não chegou ainda, já é tarde, eu estou preocupado. Percebe? Forma um ciclo, né? É o mesmo que se dá quando você quer comprar, por exemplo, sei lá, um objeto qualquer, e você vai numa loja, vê o preço, produto, aí você vai na outra, vê o preço, produto, você vai na outra, vê o preço, produto, e depois você fica mentalmente indo nas lojas. Você fala assim, não, aquela custa tanto, mas a prestação é, você tem um juros X, a outra está mais dentro do meu orçamento, a outra, e aí você começa a circular pelas lojas mentalmente. A preocupação inicial, qual era? O filho não chegou ainda. E isto gera um ciclo, né? Só que esse ciclo, ele começa a se acelerar, porque a nossa mente é muito rápida, né? Diferente do nosso computador aqui, né? A nossa mente gira muito rápido. Então, o que acontece? Quando eu entro nesse ciclo, eu começo repetir esses pontos muitas vezes, e isso estressa a mente. Então a nossa mente vai buscar um fato diferente para ver se eu consigo relaxar um pouquinho. Então digamos, é tarde, ele não chegou ainda, estou preocupado. Mas hoje é sexta-feira. Sexta-feira ele sai com a turma dele, então ele vai chegar mais tarde, mas já é muito tarde. Ele não chegou ainda, estou preocupado. Mas é sexta-feira ele sai com o pessoal. Pois é, já é muito tarde, ele não chegou ainda, estou preocupado. Então, a mente introduz um fato novo, momentaneamente ela dá uma relaxada, e daí a pouco a roda está girando rápido outra vez. Aí a mente vai buscar outra informação, todas no sentido de eu tentar controlar esse estado de ansiedade. Onde que entra o toque? Entra que nessa ânsia de encontrar a saída, eu começo a repetir certos movimentos que provavelmente façam parte dos meus hábitos ou das minhas manias e assim por diante. Outro tipo, ansiedade de separação na infância. Crianças que foram separadas na infância, ficaram traumatizadas, ou porque o pai ou a mãe abandonou o lar, ou seja, porque pai ou mãe morreu muito cedo, ou seja, por questões mais graves, do tipo uma doença que apartou o filho. Aqui no Brasil nós não temos muito isso, mas na Europa, onde nós temos as vítimas de guerra, né, que perdem o lar, perdem os pais, a família, etc. São ansiedades geradas por separação ou separações na infância. Transtornos fóbicos sociais têm muito a ver com fobia social, né? Que são transtornos que surgem só num determinado momento. A fobia social é medo de multidão, principalmente, chamado de agorafobia. Mas transtornos fóbicos sociais são outras reações que podem ser causadas diferentemente de multidão, por exemplo, né? É muito comum hoje em dia nós termos a doença do pânico, chamada pânico. Às vezes não é nem a doença do pânico, é um estado de pânico que uma vez aconteceu ou outra vez aconteceu, e isso é muito comum, por exemplo, em ambientes cheios, ambientes que não têm saída muito à vista, e às vezes não tem nenhuma causa muito definida, né? Em pânico, por exemplo, dificilmente a gente tem uma causa clara de por que ele se instala na pessoa. De repente a pessoa está bem, tranquila, está até numa situação tranquila, e de repente ela se vê num estado interno de pânico, né? E o pânico em geral vem com uma sensação de taquicardia muito forte, suor intenso, toda essa sensação de estômago, etc. E o que é mais marcante do pânico é a sensação de morte iminente. Isto é,
a impressão que eu vou morrer nos próximos segundos. Ninguém morre de pânico, mas muitas pessoas sofrem muito com isso. Aqui é para a gente pensar um pouquinho. A depressão daria uma outra palestra, né? Mas relações entre ansiedade e depressão. É muito comum um estado de ansiedade, depois de um tempo, levar para uma depressão. Por quê? Porque eu fico bastante tempo nesse estado de ansiedade, não realizo aquilo que eu quero ou preciso realizar, aí eu caio numa espécie de impotência, por exemplo, e aí eu posso ir para a depressão. Mas a depressão precisaria um outro dia para a gente falar só dela. Agora, a fobia social que eu falei para vocês, é que fobia social pode ser multidão, mas pode ser outras situações também em que eu me veja impedido de alguma coisa. Agora, a fobia é especificamente medo de multidão. As fobias como um todo, medo de barata, medo de escuro, medo de sangue, tem uma lista, se você entrar no Google, tem uma lista imensa de fobias, de nomes de fobias. Quem quiser se divertir, tem as mais estranhas possíveis, porque tem nomes específicos para cada um, né? Lembram daquele filme Aracnofobia? Medo de aranha, hemofobia, medo de sangue, tem medo inclusive de ter medo, medo da morte, enfim, uma série enorme de medos. Porque a fobia ela tem uma característica, eu já falei aqui do exemplo da barata, isso eu me lembro claramente, né? A fobia tem uma característica muito marcante, que é um medo desproporcional frente a uma situação qualquer que você está enfrentando. O que é um medo desproporcional? Por exemplo, o medo de barata é um medo desproporcional. Mas vai falar para quem tem medo de barata, que é desproporcional, né? E essa é a característica. O medo é desproporcional, ele é até certo ponto irracional, porque você não consegue explicar racionalmente para a pessoa e assim por diante. Transtorno de estresse pós-traumático, isso é muito comum, pessoas que sofrem acidente, traumas profundos e se encontrarem no estado de ansiedade depois, né? E revivências, os psiquiatras chamam de revivências, quando você sofre um trauma muito profundo e você fica repassando o trauma, isto é, revivendo o trauma. Situações que devem nos preocupar, para vocês terem aí algumas dicas. Ansiedade exagerada. Então, tem pessoas que são normalmente ansiosas, falam rápido, têm sempre uma certa pressa, são impacientes, não sabem esperar. Isso é muito comum e, no entanto, muitas pessoas assim vivem relativamente bem desse jeito. Mas quando você percebe que aquela pessoa não tinha aquele comportamento, por exemplo, de pressa tão exagerado, então é isso que eu estou chamando aí de ansiedade exagerada. Síndrome do pânico, já falei um pouquinho. Fobias, quando elas limitam a vida da pessoa. Não é essa de medo de barata que eu peço para o meu marido matar barata, ou um medo de um determinado lugar que eu não vou lá, e assim por diante. Essa fobia, digamos assim, ou medo, ele está mais ou menos dentro de padrões normais. Agora, eu percebo que ela está exagerada quando começa a limitar a minha vida. Eu atendi uma vez um rapaz que começou tendo medo de insetos, depois ele saiu do emprego, depois ele saiu da faculdade e não saía mais de casa, né? Porque sua vida estava inteiramente limitada por medo de inseto. E não é que tinha o ataque das formigas gigantes, não, né? Porque isso também é só filme. Medo de inseto, de repente medo de um pernilongo, assim por diante. Depressão ou angústia doentia. Estou falando do exagero, então, quando eu percebo uma depressão exagerada, profunda, ou um estado de angústia profundo, né? O estado de angústia profundo, a gente percebe
quando a pessoa se sente apertada, quase que sem respiração, extremamente tensa, preocupada, quase que fora do ambiente onde ela vive mentalmente, porque ela só consegue ver o desespero e assim por diante, né? Angústia, a palavra angústia vem do grego angus, que quer dizer apertado. Então, por isso nós nos referimos ao estado de angústia como uma sensação de aperto. E esse é mesmo, é o sentimento físico da angústia, é um estado de aperto, por isso a respiração fica muito curta. Falta de causa objetiva, às vezes, causa ansiedade. Isto é, eu não tenho motivo, eu não sei o que eu faço, não sei para onde eu vou, não sei o que eu quero, não sei o que eu posso, assim por diante. Quando isso é muito exagerado, a gente precisa ajudar e tratar. Falta de proporção ou de relação no tempo, quando é exagerado. Então, essa impressão que às vezes alguém tem, porque nada do que é preciso vai dar tempo de fazer, e ele sofre muito com isso. Então, é uma falta de proporção ou falta de relação com o tempo que o indivíduo dispõe. Quando isso é muito exagerado, a gente começa a perceber que tem alguma coisa estranha, né? Essa semana eu atendi uma mãe cujo filho tem 27 anos, há bastante tempo ele vem falando das dificuldades que existem no lugar onde ele trabalha. Então, o trabalho X não vai bem porque fulano não se dá bem com ele, Beltrano não se dá bem, e aí ele chegou um belo dia em casa dizendo que no metrô disseram para ele que iam cortar os pés dele. E ele chegou em casa apavorado, perguntando para a mãe se ela estava com os pés. E perguntou se a avó estava com os pés também. Então, por exemplo, né, uma falta de proporção na relação do tempo. Por quê? Porque eu não sei mais o que está acontecendo, se aconteceu, se ainda vai acontecer, se pode acontecer, se eu tenho maneira de dizer que não tem perigo de acontecer. Então, é só um exemplo. Está ficando muito técnica essa palestra, né? Acho bom vocês perguntarem alguma coisa. Vamos lá, recomendações. Não façam suposição sobre o que a pessoa precisa. Pergunte para ela. Uma pessoa que está muito ansiosa, passando mal por alguma razão, né? Não fique propondo coisa. Tem uma coisa que dá nos nervos da gente, é um monte de gente querendo ajudar de um monte de gente diferente. E às vezes, por exemplo, eu só quero ficar quieto. Não é isso? Às vezes eu só quero chorar um pouco, sei lá, estou com saudade, não sei de quê, de quem. Ou estou muito triste, eu quero só chorar um pouquinho. Né? Não precisa muita gente querer ajudar de muitas formas diferentes. Pergunte a ela. E o melhor jeito que você tem de ajudar alguém num estado angustiante ou de muita ansiedade é você dizer assim: posso ajudar em quê? Se a pessoa diz, não preciso, deixa eu. Ou se ela diz assim, não, fica aí só, senta aí do meu lado só. A gente tem uma dificuldade imensa para ajudar o outro só sentando do lado, porque a gente acha que tem que fazer alguma coisa pelo outro, né? As tias são um perigo nessa hora, né? Que vem dar água com açúcar, vem querer dizer que vem supor coisas, as mães também, né, nessa hora assim. Então pergunte a ela e pronto. Proporcione à pessoa a paz necessária para se recuperar. Não duvide dela e nem a abandone. Então, o que a pessoa disser naquela hora, você deve levar a sério. Se ela disse que no metrô falaram que vão cortar os pés dela, lógico que você não vai levar a sério do ponto de vista de achar que isso realmente aconteceu. Mas você, ao ouvir, considere como verdade aquilo que ele está falando. Porque não é uma verdade real, é uma verdade
psicológica. Então você precisa respeitar essa condição. E lógico que você vai procurar ajuda depois, né? Não é para dar aquelas respostas, você está doido, mas sabe essa conversa. É esse menosprezo à angústia do outro que às vezes não ajuda, né? Procure ser otimista, procure aspectos positivos nos problemas, se for possível, se houver espaço. Não sacrifique sua vida para não criar ressentimentos. Não deixe de viver a sua vida, né, enquanto o outro está precisando de ajuda. Tente conciliar essas duas coisas. Lembre-se sempre que quando você insiste na ajuda, às vezes você está inclusive diminuindo o outro, né? Não, pode deixar que eu faça. Não, sai para lá você, senta lá que eu faço, que eu te ajudo, eu vou mostrar para você como é que deve fazer. Quando você faz isso, você está diminuindo o outro, muitas vezes respeitando o outro, né? Então não sacrifique a sua vida, procure caminhos intermediários, né? Não faz sentido você abdicar das suas tarefas para fazê-las no outro, porque você não vai nem fazer as suas e ainda vai se intrometer no outro. O melhor é você se articular, é você equilibrar, é você ponderar isso. Parece anticaridade, né? Mas não é. Às vezes a gente nessa pressa de ajudar o outro, nós fazemos coisas que não fazem bem ao outro. Não entre em pânico quando uma pessoa tiver um ataque que eu quero dizer aqui de ansiedade ou de pânico e assim por diante, né? Ninguém morre de pânico ou de ansiedade, né? Então procure se manter calmo, tomar as providências necessárias e assim por diante, o que nem sempre é muito fácil. Seja paciente e aceite as dificuldades de quem tem pânico, por exemplo, mas não considere a pessoa como inválida, né? Lembrem-se sempre que, especialmente primeiro, o panicoso que a gente chama, enquanto ele está em pânico, ele realmente não consegue sair daquele estado. Mas, em geral, aquele estado de pico do pânico, ele dura no máximo 20 minutos. Aquele estado de pensar que vai morrer, taquicardia, etc. Então, saiba que aquilo vai passar, ele vai melhorar, ele vai se acalmar, e aí você talvez pegue na mão, leve para um hospital. Em geral é comum nesses casos a gente levar para o pronto-socorro, medir a pressão, ver que está boa a pressão, porque não altera a pressão, curiosamente, né? Ver que o coração, faz o eletro, ver que o coração está bom. Então, mantenha-se calmo e ajude dessa forma. Não vai tentar carregar o indivíduo que está em pânico na hora, porque o que ele não quer é sair da situação de segurança em que ele se encontra. Aceitar essas dificuldades e acreditar, né? Mas nunca achando que a pessoa não tem mais jeito, ou é inválida e assim por diante. Vamos lá. E agora, chegando aí no final, buscando na literatura espírita, tem um texto do Emmanuel, no livro Pão Nosso, que é específico sobre esse assunto, né? Vamos refletir um pouquinho sobre ele. Lembrando o seguinte: a ansiedade, ela sempre fez parte da criatura humana. Nós temos uma tendência a achar que hoje em dia todo mundo é ansioso ou nós somos ansiosos. Na verdade, se você pensar um pouquinho, quando não havia nada disso no mundo, quando o homem ainda vivia nas cavernas, vocês acham que ele não tinha uma certa ansiedade também de como é que ele ia comer no dia seguinte? Como é que ele ia alimentar seus filhos? Né? Como é que ele ia conseguir caçar? Já que eles não plantavam, eles só comiam aquilo que a natureza oferecia. Então, vocês acham que eles não tinham ansiedade? Tinham também. Então,
o ser humano viveu sempre com uma certa ansiedade pelo momento seguinte, pelo dia de amanhã, de acordo com as circunstâncias, né? Então, pegando aí o texto do Emmanuel, opondo-se às inquietações angustiosas, falam as lições de paciência da natureza em todos os setores do caminho humano. Então, a paciência, ela deve percorrer todos os caminhos humanos. E aí nós voltamos lá no início, né? Procurar ficar no momento presente, procurar fazer só aquilo que eu posso fazer agora, e assim por diante. Se o homem nascesse para andar ansioso, seria o mesmo que dizer que ele veio ao mundo não na categoria de trabalhador em tarefas santificantes, mas por desesperado e sem remissão. O ser humano não encarnou para viver desesperado. É isso que Emmanuel está falando, né? Então, se nós estamos desesperados, é porque alguma coisa está fora dos seus eixos, dos seus trilhos. Pensando na palavra desesperado, como é que a gente pode olhar? Se você tira o prefixo des, né, fica esperado. Então, desesperança é tirar a esperança, né? Desfazer não é desmanchar? Descarregar não é sair do trilho, né? Então, desesperado é não ter esperança, é não ter o que esperar. É isso que muitas vezes assalta a angústia das pessoas. Indiscutível que as paisagens se modificarão permanentemente, compelindo-nos a enfrentar surpresas desagradáveis. Então, Emmanuel não está dizendo que a gente deve imaginar que tudo vá bem. Não é essa a ideia. A natureza, os caminhos, as experiências humanas vão sempre nos colocar surpresas. Isso não tem que se rejeitar ou ignorar isso. No entanto, essas surpresas devem fazer parte do nosso dia a dia e, portanto, devemos saber como lidar com elas. E surpresas desagradáveis, né? Porque a gente tem uma ideia de que surpresa é sempre agradável, nem sempre. Aquilo que nos vem inversamente ao esperado, muitas vezes é desagradável. A ansiedade tentará violentar corações generosos, porque as estradas terrenas desdobram muitos ângulos obscuros e problemas de solução difícil. Então, o ser humano está muitas vezes frente a situações muito difíceis, né? Pensando lá no porquinho, quantas situações difíceis ele enfrentou. Mas enfrentou de que jeito? Né? Com tanta pressa que não media os recursos e as condições que ele teria. E isso é um grande problema para que a gente possa, às vezes, enfrentar uma dificuldade ou problemas de solução difícil. Justo é desejar firmemente a vitória da luz, buscar a paz com perseverança, disciplinar-se para a união com os planos superiores, então estar em sintonia com a espiritualidade e insistir por sintonizar-se com as esferas mais altas. E aí vem uma coisa básica em quem conhece a doutrina espírita, ou quem quer praticá-la, que você precisa estar em sintonia com as faixas vibratórias, com as vibrações mais elevadas, né? E não precisa pensar só em termos estritamente espirituais. Nesta vida, aqui mesmo, onde vivemos, muito da nossa harmonia depende da sintonia que nós mantemos com as pessoas, com o nosso vizinho, com o nosso familiar, com o nosso emprego e assim por diante, né? Sintonizando sempre com esferas mais altas. A gente pode adotar um esquema, tem que ser do meu nível para cima, né? Onde quer que eu acho que estou, seja de qual nível eu acho que eu sou, então adota essa máxima, é do meu nível para cima. Se piorar,
é porque eu estou numa vibração ou numa sintonia abaixo daquilo que eu mesmo desejo para mim. E isso não é egoísmo, não, é só consciência da situação. Não esqueça, porém, que a ansiedade precede sempre a ação de cair. O que ele quis dizer com isso? Que sempre que entramos em ansiedade, estamos mais próximos de cair em algum tipo de problema ou de enfrentar alguma situação ainda mais adversa do que a situação de ansiedade que nós estamos sentindo. Então, quem está em ansiedade acima do comum ou além do comum, está num estado mais propício a cair em alguma dificuldade, seja uma doença física, seja um tumulto, seja ações precipitadas, enfim, sejam quais forem os caminhos das pessoas. Então era esse o recado que eu gostaria de deixar com vocês, pensando. Eu sei que é uma palestra meio técnica, não é tão evangélica, mas eu acho que é assim que a gente pode pensar em coisas muito fundamentais que a doutrina espírita nos ensina, como, por exemplo, saber que nós estamos no mundo não é para viver um caminho assim, estritamente, sempre plano, Aliás, o ansioso gostaria sempre que o caminho fosse plano, que não tivesse buraco, que não tivesse curva, porque aí torna sempre o horizonte à frente. E não é assim, a vida não é assim. Mas, embora seja um pouco técnica, eu creio que essa é mais uma forma de nós estarmos atentos à tão falada reforma íntima. Cuidar da nossa ansiedade é também estar permanentemente fazendo a nossa reforma íntima. Eu agradeço a atenção de vocês e se quiserem fazer alguma pergunta, não sei se tem tempo, mas eu estou disponível. Diga. Eu acho que são mais mulheres ansiosas do que homens, As estatísticas não dizem isso. Não. É uma coisa indistinta, homem e mulher. O que se fala muito hoje, as mulheres, por exemplo, estão infartando muito mais facilmente. As mulheres estão tendo muitas doenças que antes só os homens tinham, mas isso devido a estarem levando uma vida equiparada à dos homens. Mas em termos de ansiedade, não se tem essa estatística de que as mulheres seriam mais vulneráveis a ela, ambos os sexos. A gente pode conviver com a ansiedade, Assim, não só pode, como convivemos com a ansiedade. Controlar, Porque assim, eu acho que é uma coisa assim como o alcoólico, ele é em recuperação, Ele é um doente em recuperação. Sim. E eu creio que o ansioso também é isso, Eu falo por experiência própria, porque eu sou muito ansiosa. E eu tenho usado os 12 passos dos alcoólicos anônimos. Perfeito. Só por hoje eu não vou preocupar. Isso. Muito bem lembrado. Aqueles 12 passos dos alcoólicos servem praticamente para tudo. Porque o primeiro passo é exatamente, no caso dos alcoólicos, é reconhecer que está dependente. Não é isso? Então, na vida, é reconhecer que eu estou ansioso. A partir daí eu busco auxílio, ajuda, medicamento, recursos. Mas a gente convive sim com um certo nível de ansiedade que a gente pode chamar de normal. A questão, a doença aparece quando isso fica fora do normal, fora do controle. Certo. Fora do normal é uma expressão que não é precisa. A gente usa melhor assim, fora do comum. Melhor. Se algo está incomum, você percebe. Então, se você estranhou, vai ver, investigue, pergunte, ajude, assim por diante. Diga. Está relacionado com a alimentação também, pelo que eu vejo, Fala assim. A alimentação não causa ansiedade, mas a ansiedade mexe com a alimentação. Principalmente a parte de doce, Por exemplo, doce, mas pode ser também relacionado à quantidade.
E pode ser relacionado também a não querer comer. Porque tem o ansioso que come demais. Tem o ansioso que não come. Esse que é o problema. Se fosse só, digamos, não, todo ansioso come muito, então você impedia ele de comer, assim ele morria de ansiedade, mas sem comer, né? Sem indigestão. Então, mexe muito com a alimentação, sim, mexe com o metabolismo. Então, aí tem todas as ramificações das doenças, né? Porque você pode comer muito e acumular, você pode comer muito e o teu organismo processar muito rápido, e aí você tem um aumento do metabolismo, isso te dá problemas, te dá consequências. Ou você ingere determinados tipos de alimento e aí você tem consequências do tipo pedra no rim, na vesícula, enfim, acúmulos dessas coisas e assim por diante, né? Então, nesse sentido, não é que ansiedade, não é que comer faça ansiedade, mas a ansiedade faz comer. E às vezes freia a alimentação, a pessoa fica sem apetite, né? Isso pode denunciar às vezes um estado de ansiedade muito grande. Quanto ao síndrome do pânico e depressão, é certo dizer que está mais ligado no processo espiritual de resgate, obsessão? É muito comum nós encontrarmos essas causas. Síndrome do pânico é muito comum, isso a medicina não reconhece, enfim, a medicina convencional não trata assim, mas nos meios psicológicos que tem a concepção do espiritual, o que a gente observa é que a síndrome de pânico em geral ela se abre como se ela abrisse um flash do passado. E às vezes o pânico está instalado não por uma experiência daquela vida ou daquele momento de vida, mas sim de uma outra vida naquela idade. Isso a gente verifica com uma certa dose de precisão através de pessoas que têm mediunidade e capazes de perceber isso, né? Então, digamos, eu sei que vocês vão dar risada, digamos, eu me casei na outra vida com 40 anos e foi um desastre. Então, eu posso me ver numa crise de pânico agora nos meus 40 anos e não vou saber por quê. Ou eu fui morto, assassinado quando eu tinha 35 anos e chega por volta dos 35 eu começo a ter medo de tiro, medo de ladrão, medo de... Entendeu? Isso é muito frequente e a gente pode dizer que, reservadas as proporções e tal, isso tem muito cabimento, tem muito sentido na visão espírita ou na visão espiritualista, porque outras religiões que concebem essa dimensão também enxergam assim. Então, a crise do pânico muitas vezes traz sim questões de vidas passadas. E por isso fica difícil descobrir o fator desencadeador. A regressão pode ajudar nessa? Pode. Eu tenho um amigo que de repente, ele sempre viajou, ele é paramédico, ele viajava muito de avião e de repente ele começou a ter um pânico de avião, a ponto de não entrar no avião. E ele foi fazer regressão, fez regressão, descobriu que ele tinha morrido, acho que na Primeira Guerra, parece, num acidente de avião, Segunda Guerra, não sei. E nesta existência, o que aconteceu? Ele foi numa viagem que o avião teve chamam de entrar no vácuo, né? O avião teve uma descida brusca e depois estabilizou, e a partir desse incidente ele passou a ter pânico de avião e descobriu que tinha morrido num acidente de avião. Obviamente ele era jovem, tinha 30 e poucos anos, então tudo encaixou e foi uma coisa assim. Então pode ocorrer sim. Dores crônicas
são muito comuns de estarem situadas em experiências de outras vidas. E a literatura espírita tem esses conteúdos, essas informações, né? Pessoas que nascem com essas questões. Tem alguns casos assim de pânico, que eu vou falar, geralmente começa a aparecer a partir dos 30 anos. Então, o pânico não tem uma idade definida que seja mais frequente. Eu já atendi pessoas com 15, 16, 17 anos com síndrome do pânico e você tem pessoas de 60, 70 que tem também, a vida toda. Mas, como eu disse, nós observamos que elas se abrem, elas eclodem em um determinado ponto e pode estar relacionado com a experiência de vida anterior. Tudo bem, gente? Então, mais diga. Uma pessoa que teve pânico no passado, mudou essa coisa toda, ela pode voltar a ter Pode. no presente? Infelizmente, pode. Então, o pânico não é alguém que superou, por exemplo, e volta à sua vida normal, não quer dizer que nunca mais tem. Ele não ganha imunidade com isso. Então, tem pessoas que dizem assim: nossa, eu tinha tido uma crise de pânico com 19 anos e agora com 50 estou de novo com pânico. Isso é muito frequente. Então pode acontecer de novo. E qualquer coisa pode levar uma coisinha. Qualquer coisa e nenhuma coisa também, entendeu? Às vezes a partir de uma, sei lá, em geral, investigando um pouco a gente descobre, não é a causa, a gente descobre um momento em que pode ter formado uma espécie de apreensão ou de preocupação fora do comum, né? Então, às vezes são coisas bem simples, do tipo, nossa, eu comecei a sentir alguma coisa a partir do momento que meu filho foi morar no exterior. Você olha assim e você fala, mas tanta gente, né, tem filho que foi morar no exterior, não aconteceu nada, mas para aquela pessoa, aquele fato desencadeia uma apreensão, uma preocupação, e isto pode ser um iniciador desse processo de pânico. Enfim, as causas são as mais diversas, mas pode sim, acontece. Infelizmente, quem viveu uma vez não está livre. Assim como a depressão. Depressão, muitas vezes a pessoa já teve depressão lá atrás. Agora, a depressão é muito evidente em famílias depressivas. Aí você vai falar, mas genético? Os médicos respeitam essa situação. Eles logo investigam se há outros casos de depressão na família. Porque é que nós podemos dizer assim, isso tem a ver com faixa vibratória. Tem mesmo. Mas os médicos não sabem isso. Né? Os médicos não sabem. Quer dizer, os céticos não sabem isso. Então eles entendem isso como uma coisa que é influência de família. Se está na genética, ou se está no clima da família, enfim. Mas eles investigam isso, porque isso é bastante razoável. Então é muito comum você conversar com um depressivo e ele ter um avô depressivo, um tio depressivo, um pai depressivo, mãe, enfim, e aí vem. E é muito comum também o suicídio. 70% das pessoas que entram em depressão profunda acabam em suicídio. Então é uma coisa. 70% das pessoas que entram em depressão profunda acabam em suicídio. Então, também é comum se investigar se houve outros casos na família, por causa dessa inclinação. E André Luiz fala da inclinação do espírito. Então, quem viveu uma outra experiência familiar de ambiente depressivo, né, sorumbático, cavernoso, etc., né, pode trazer essas espíritos. A literatura espírita está cheia disso. Gente, mais uma vez, obrigado pela atenção, pelo carinho.
E eu espero estar com vocês outras vezes. Mais uma vez, muito obrigado. Que a paz do nosso Mestre possa nos presentear permanentemente com uma faixa vibratória bem gostosa, que a gente não seja cometido desses males. Obrigado.